A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Nós estamos aqui, amados irmãos, para mais um estudo maravilhoso. Pai Yahshua, Pai Yah, está nos proporcionando pelo seu Espírito, né? Como nós temos falado com os irmãos, tudo vem pelo Espírito de Yahshua, né? Verdade. Nós não estamos aqui falando da boca do homem, que senão não teria nenhum valor. Falo com você com toda certeza. Se estivéssemos falando de nós mesmos, não haveria nenhum mérito nisso. O mérito está exatamente em falar aquilo que Yahshua nos enviou para falar. Aquilo que Yahweh espera que nós falemos. Por quê? Porque Yahweh comanda Yahshua. E Yahshua comanda os 144 mil. Esse é o entendimento, né? E como nós falamos aí no último vídeo, falamos a respeito sobre os filhos, né? Os filhos de Yahshua, como uma representação ali também os filhos de Arão, né? Somente eles podiam servir no templo celestial. E isso é tão claro, irmãos, tão simples. Por que os irmãos têm feito tanta dificuldade em aceitar que Yahshua é pai dos 144 mil, sendo que Shaul Paulo já mostrava isso, né? Como nós vemos lá no livro de Hebreus, Yahshua falando, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Yahweh deu esses filhos para Yahshua, entendeu? Por quê? Porque essa foi a vontade de Yahweh, meu irmão. A vontade de Yahweh colocar esses 144 mil na condição de filhos de Yahshua. Verdade. Por quê? Porque Yahweh, que tem um filho unigênito, ele se torna também primogênito e ele é privado do direito de ser pai? Não. Yahweh não faz essa privação a Yahshua. Ele quer que Yahshua usufrua como ele também usufrui. Yahweh é pai. E Yahshua, seu filho, também se torna pai. Porque foi essa a vontade de Yahweh. É igual você e eu. Você aqui na terra, você tem condição de ter filhos. Foi te tirado esse direito? Não. Agora, não, eu sou estéril. Então você adota. Entendeu? Então você adota. E você vai ter todo o amor como se fosse seu filho legítimo. Como se fosse seu filho orgânico. Você adotou, entendeu? Pegou ali nenenzinho ou pegou maior. Mas você tem todo o amor para aquela criança. Assim também Yahweh. Yahweh deu a Yahshua a condição dele gerar os seus filhos legítimos. E deu também a eles filhos adotivos. E esse é um estudo que nós vamos trazer em breve, tá, irmãos? Eu só não quero que vocês falem sem conhecer, sem entender as escrituras. Por quê? Quando você fala, você está falando de uma coisa que você desconhece. Verdade. E isso gera um peso contrário para a sua vida. Nós temos que primeiramente ouvir e ver o que as escrituras falam. Entendeu? E não criar um preconceito. Nós vimos lá atrás que Yahshua falou que ele era filho de Yahweh. E os Yaldins ali rasgaram até as vestes diante disso, falando que era heresia de perdição. Chega agora no final dos tempos, os filhos de Yahshua falam que são filhos de Yahshua. E os Yaldins, da mesma forma, uma repetição lá atrás, rasgam ali, trincam os dentes e quer até se rasgar ali as vestes diante disso, falando que é heresia de perdição. Então, muito cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado. Que você seja tardio em falar, né? Seja tardio em falar. Espera, analisa. Isso é a condição de um sábio. O sábio passa, o tolo passa por sábio quando está quieto. Então, se você é tolo, fica quieto que você vai se tornar sábio. Não fala nada, escuta primeiro, ok? Nós vamos agora fazer o nosso invocar e a oração em seguida. Lembrando que o invocar é a primeira parte da oração, no qual nós direcionamos a quem
é de destino à oração. Quando nós invocamos a Yahshua, é o mediador. Quando nós invocamos a Yahweh, é o destino. Lembrando que Yahshua é referido como mediador entre Yahweh e os homens. Se é mediador, aquele que está no meio. Exato. Eu preciso invocar Yahshua primeiro para poder chegar a Yahweh. E muitos Yahudins vão fazer um invocar e colocam Yahshua por último. Ou seja, está achando que você vai chegar em Yahweh sem passar por Yahshua? Está enganado, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Yahshua é o sumo sacerdote. O povo, ele para chegar em Yahweh, tinha que fazer a petição para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia para o lugar santo, queimava o incenso e aquelas orações chegavam até Yahweh. Então, muito cuidado com o que você tem falado. Não fala da sua cabeça. Porque se você falando da sua cabeça, você vai errar. Você fala das Escrituras. Se você falar das Escrituras, você vai acertar. E assim, nós estamos ensinando o caminho da verdade pelas Escrituras. Ok? Então vamos fazer o invocar. Invocando primeiro Yahshua, depois Yahweh. E logo em seguida vamos fazer a oração. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Pai, fala conosco. Aqui estamos para ser um vaso na tua presença. É verdade, Pai. Queremos te servir e queremos ser agradáveis diante de ti, Pai. Por isso, Pai, que os nossos lábios falem somente a tua verdade. Que não falemos nada, absolutamente nada de nós mesmos. Usa-nos e nos faz esse vaso transbordante da tua presença em nós. Sim, Pai. Que possa alcançar os nossos irmãos espalhados nos quatro cantos da terra. Pai. E assim seja feito a vontade do Pai e Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, mostrar um pouquinho já uma preparação daquele estudo que nós já estamos conduzindo, preparando o terreno para a gente trazer para os irmãos a respeito de Yahshua, Pai dos 144 mil. Mas antes nós temos que preparar esse terreno mais detalhes, né? Entendendo também a respeito do selamento. O que é o selamento? Quando que esse selamento iniciou e quando ele vai se encerrar, né? Eu já vi aí um mensageiro de Sardes trazer, não, porque vai fazer uma conjunção estelar, e essa conjunção, de repente você fica aí fazendo jejum, que de repente o anjo passa e prega na sua testa aí o selamento. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Quando está falando de fronte, está falando de mente, ele está falando que algo que é uma mensagem que ele vai trazer e isso vai ser testificado na sua pessoa. Essa marca é uma marca invisível, diferente da marca que o antimachia vai implantar. O antimachia vai implantar uma marca que é humana, é uma marca visível, que vai ser colocado na mão ou na testa. Eu vejo aí muitos irmãos, inclusive, hoje pregando aí, falando sobre a vacina, né, irmãos? Que coisa mais triste. Por quê? Porque a vacina não é aplicada nem na mão e nem na testa de ninguém. Pois é. Não é essa marca. E lembrando que Filadélfia está aqui ainda na Terra. Você vai ver que enquanto Filadélfia estiver aqui na Terra, ela está aqui na Terra com uma missão muito específica, você vai entender. O antimachia não tem poder para fazer nada. Absolutamente nada. Nós vamos ver isso hoje na palavra, tá, irmãos? E eu quero que os irmãos, vamos juntos começar a palavra a respeito de Apocalipse, Apocalipse 4, 6. Vamos lá. Diz assim: à frente do trono
havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante ao leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite sem parar proclamam: Santo, 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 Mestre Yahweh Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que é para sempre. Assim seja feita a vontade do Pai Yahweh. Assim seja feita a vontade Aqui, do Pai irmãos, Yahweh. quando a gente fala assim seja feita a vontade do Pai Yahweh, porque Yahweh é a cabeça da igreja. Sempre a vontade dele. Né? Então, isso está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 em diante. Você pode ler lá. Fala que Yahweh é a cabeça, sendo a igreja o seu corpo. Verdade. E aí, quando nós falamos que Yahweh é cabeça, Yahweh que comanda os movimentos do corpo. Se ele comanda os movimentos do corpo, a vontade é dele, compreende? Se a vontade é dele, nós falamos, assim seja feita a vontade do Pai Yahweh, porque ele é o cabeça da igreja. Entende? A palavra fala isso. Ele é cabeça, e cabeça que comanda todo o corpo. É só para não falar, porque tudo que a gente tem falado, na verdade das Escrituras, nós temos sendo combatidos, entendeu? Ah, não, está colocando Yahweh acima de Yahweh. Aqui está escrito, ó, Yahweh, Pai de todos, e Yahweh, Pai dos 144 mil. Nós estamos colocando Yahweh acima de Yahweh? Nunca. Jamais. De maneira alguma. Yahweh é o Supremo. Ele é o Supremo. Ele é, assim, não temos palavras para descrevê-lo. Não temos palavras. Mas ele foi da vontade dele, ele ter um filho. E é um filho único. E através do sangue dele, ele trouxe também outros filhos. Acompanha na tela, irmãos, o significado supremo. Percebe aqui? Está escrito: o que está acima de qualquer coisa, a nível de autoridade. Tá, irmãos? O mais importante, o principal, né? Que se encontra no limite máximo, extraordinário, extremo. Para vocês entenderem, nós estamos falando aqui de Yahweh. Yahweh exatamente é esse que está no extremo de todas as coisas, no extremo mais elevado, tá, irmãos? Então, em Colossenses, eu quero que os irmãos abram comigo, Colossenses capítulo 1, vamos lá. Colossenses capítulo 1, a gente precisa entender que foi vontade de Yahweh engrandecer seu filho. Por quê? Porque saiu de Yahweh, entendeu? Saiu de Yahweh e Yahweh queria engrandecê-lo porque é um filho obediente. E o pai, ele sempre valoriza o filho obediente. Isso é justiça de Yahweh. Justiça de Yahweh é valorizar, engrandecer o filho obediente. Então, quando nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, vamos começar do versículo 15 que eu tinha citado, diz assim: ele, Yahweh, tá? É a imagem de Yahweh invisível. Veja bem, já começa aqui. Ele, Yahweh, é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, Yahweh. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Yahweh. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Veja bem, Yahweh colocou essa incumbência para Yahweh, falando assim: olha, você vai criar todas as autoridades que existem, tanto no céu e na terra, e eu estou fazendo isso tudo para você. Então você está criando para você. É seu. É seu.
Eu quero que você cria. Eu estou te dando aqui as instruções de como você vai fazer. Mas você está criando para você, é seu. Está entendendo? Continuando, versículo 17. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, viu? A cabeça da igreja, por isso que saem as ordens. Por isso nós falamos, seja feita a vontade do Pai Alto, porque ele é a cabeça da igreja. Então ele comanda o corpo. Se ele comanda o corpo, a vontade é dele. Continuando. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Primazia a gente já viu que é primogenitura. Pois nele, em Alcha, aprove a Ial fazer habitar toda a plenitude. Olha que tamanho a honra que ele recebeu. E reconciliar. Reconciliar, percebe? Reconciliar significa que estava afastado dele. Agora, ele está reconciliando. E reconciliar por ele e para ele. Por ele e para ele. Todos os seres. Aqui na Yalxalã ainda é melhor ainda a tradução porque faz uma descrição. Ele fala, e reconciliar por ele e para ele todos os seres. Os da terra e os dos céus. Os da terra e os dos céus. Realizando a paz pelo sangue do seu madeiro. Do seu madeiro. Né? A gente sabe que essa palavra aqui que está aqui nós precisamos alterar, no seu madeiro, né, irmãos? Então, ele reconciliou, através do seu sangue derramado, todos os seres da terra e do céu. Aí eu pergunto para você, para quem será que ele está falando, reconciliando os seres do céu? Será que através do sangue ele conseguiu perdoar Lúcifer, Emanuel, os anjos caídos? Será que ele está falando deles? Se ele não está falando deles, ele está falando de quem? Ele está falando dos seus filhos. Exato. Ele está falando ali daqueles seres que foram gerados no Mashiach, lá em cima. Porque ele gera pelo seu espírito. Ele não gera num corpo carnal, ele gera em espírito. Porque ele é um ser celestial. Então, quando ele está falando reconciliar, por quê? Porque quando a gente vai na palavra, irmãos, presta atenção. Vamos abrir aqui a palavra em Apocalipse, capítulo 5, 1 em diante. Diz assim: vi depois na mão direita daquele que está sentado no trono, quem Ial dos exércitos, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então ele fala: vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra, era capaz de abrir nem ler o livro. Aí ele fala: eu chorava muito, João, eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me, dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Ialdá, o rebento de Davi, venceu. Venceu. Quem? Yahshua, para abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Pidial, enviados sobre toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita, daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, cada um com uma citara e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste imolado, e pelo seu sangue, resgataste para Ial homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Ial uma realeza de sacerdotes. Maravilhoso. Entendeu aqui, irmãos? Vamos lá. Então, quando nós vamos lá em Colossenses 1, e está falando assim: reconciliou através do seu sangue.
os seres do céu e da terra. Por quê? Porque os seres do céu, eles tiveram que descer. Isso. Eles tiveram que descer aqui na terra. E quando eles desceram, eles também não conseguiram a condição do pai deles, Yahshua, de manter a integridade de Yahshua. Então eles erraram, eles cometeram delitos, faltas, eles foram atrás de outros, entendeu? E depois, no devido tempo, foram resgatados de volta. Esses são esses seres do céu. Não está falando de Satanás, de demônio, nada disso não. Está falando dos filhos de Yahshua que no final dos tempos descem à terra e se tornam também aqueles pecadores que entram em delito. E com o pecado, o que acontece? O pecado se faz separação de Yahweh e os homens. E essa separação precisou de uma reconciliação. E essa reconciliação veio através do sangue derramado de Yahshua. Então, com isso, o sangue derramado de Yahshua está reconciliando os seres do céu, são esses filhos de Yahshua que descem no final dos tempos, e também os filhos de Adão. Maravilhoso. Compreende, irmãos? Nós vamos aqui abrir em Pedro, vamos abrir em Pedro, só para você entender melhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. Vamos lá, o irmão Marco Beto vai ler para nós. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outroras não erais povo, mas agora sois povo de Yahweh. Viu? Presta atenção. Que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcançastes compaixão. Viu? Ele está falando aqui os seres da terra. Exato. Ele está falando primeiro os seres da terra. Olha, esses seres da terra aqui nunca foram filhos de Yahweh. Através do sangue, eles estão adquirindo o direito de ser filhos de Yahweh. Continuando. Tremendo. Aí, versículo 11. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes nesse mundo. Aqui já está falando de outros personagens. Está falando de quem? Está falando desses seres celestiais que tiveram que descer aqui na terra. Exato. No final dos tempos. Olha só. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes nesse mundo. Ou seja, comparando. Você lembra de Yahshua? E Yahshua falava assim, o meu reino não é desse mundo. Né? Ele não era filho de Adão. Né? Ele é filho de Yahweh. Ele é um ser celestial. E ele estava aqui como um viajante, um estrangeiro. E ele mesmo referia, o meu reino não é deste mundo. Né? Continua, irmão. Aí diz assim... Aqui vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Continuando. Seja bom o vosso comportamento entre todos os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Yahweh no dia da sua visita. Pois bem, está falando aqui do bom comportamento. E você percebe que os filhos de Yahshua não tiveram esse bom comportamento, como também os filhos de Adão não tiveram esse bom comportamento. Foi necessário Yahshua vir e ele teve que fazer remissão do pecado, exato, não dele, do pecado dos outros, através do seu sangue puro, através do seu sangue sem injustiça, totalmente um sangue justo, um cordeiro justo. Ele teve que fazer remissão dos seres do céu e da terra, como nós vimos lá em 1 Colossenses capítulo 1. Vamos continuar, irmãos. Vamos caminhar aqui. Por quê? Porque para você entender, entendeu? Que tinha que conciliar. Que precisava reconciliar. Exato. Aí você fala assim, peraí, reconciliar com os seres do céu? Exato. Por quê? Porque quando eles desceram, eles foram encontrados em falta. Exato. Entendeu? Foi encontrado em falta. E por isso, irmãos, por isso, esse é o sentido. Por que
que os filhos de Alcha precisam vir no modelo de igreja. Por quê? Porque no modelo de igreja, os filhos de Alcha alcançam o quê? A remissão através da imersão e do partir do pão e cálice. Exatamente. A imersão purifica, lava, entendeu? Dá nova vida. E o cálice, o sangue e o corpo do Mashiach no pão ázimo faz a comunhão, o viver em comunhão, mostrando, eu reconheço que sem o teu sangue eu não seria nada, não alcançaria nada de Ial se não fosse por isso. Exato. Então aquilo ali é um ato memorial, entendeu? É um ato memorial, é um ato de gratidão, de você, toda vez que você se reúne, você parte o pão e o cálice, você está falando assim, eu reconheço que tu fizeste por mim, eu reconheço que sem o teu sangue, o teu corpo, eu não teria sido reconciliado novamente com Ial. É isso que está dizendo. Vamos lá. Então, irmãos, a gente viu primeiramente que naquele agrupamento ali que estavam diante de Ial, existia alguns personagens, né? Nós vimos ali um trono sublime no qual Ial estava sentado. Nós vimos um cordeiro que tinha como sido morto, mas reviveu, e ele vai lá e pega o livro da mão direita de Ial, né? E ele é digno de abrir o livro e romper os selos. Yahshua Mashiach. Nós vemos diante do trono existe um ser, né? Um ser que é um ser diferente. Ele é um ser, ali fala 4 seres viventes. 4 seres viventes. Essa aí é uma visão de um querubim apenas. Mas ele tem 4 faces. E ele fala alternadamente na boca dos seres. Né? Então, pode falar os 4 faces, fala ao mesmo tempo, 3 falam, fica calado, 1 fala, 3 fica calado, ou fala 2 e outros 2 ficam calados, ou fala alternados, entendeu? Esse é a visão de um querubim. Para você entender isso, que é um querubim, você tem que andar um pouquinho nas escrituras. Vamos ali em Ezequiel 10:14, vamos abrir. Ezequiel 10:14. Ezequiel 10, versículo 14, irmãos, diz assim: cada uma tinha 4 faces. A primeira era a face de querubim, a segunda face de homem, a terceira face de leão e a quarta face de águia. Os querubins se erguiam, eram os mesmos animais que eu vira junto ao rio Cobar. Aí vamos lá em Ezequiel 1, para a gente entender o rio Cobar. Vou pegar aqui do versículo 4, viu, irmãos? Eu olhei e havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante em torno de uma grande claridade e no centro algo que parecia um elécrito no meio do fogo. No centro, algo como uma forma semelhante a 4 seres vivos. Então, Ezequiel estava falando desses seres aqui. Há 4 seres vivos, mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Cada qual tinha 4 faces e 4 asas. As suas pernas... Viu aqui? Cada ser tinha 4 faces. Cada ser. Quer dizer, um ser com 4 faces. Exato. É como se fosse quadrado, com 4 faces, uma face em cada lado. Isso aí é importante para você entender. Exato. Aí ele fala, cada qual tinha 4 faces e 4 asas. As suas pernas eram retas e os seus cascos como cascos de novilho, mas luzentes, lembrando o brilho do latão polido. Sobre suas asas havia mãos humanas voltadas para as 4 direções, como as faces e as asas dos 4. Olha aí, irmão, das 4 asas que tocavam entre si. Eles não se voltavam ao caminho antes de todos que caminhavam para a frente. Quanto às suas faces, tinham forma semelhante a de um homem,
mas os 4 apresentavam face de leão do lado direito, e dos 4 apresentavam face de touro do lado esquerdo. Ademais, todos os 4 tinham face de águia. Suas asas abriam-se para cima e cada qual tinha 2 asas que se tocavam em 2 que se cobriam o corpo. Todas moviam-se diretamente para a frente, seguindo a direção em que o Espírito as conduzia. Enquanto se movia, nunca se voltava para o lado. Percebe, irmãos, que basicamente é uma visão de um querubim, é algo até arrepilante, né, humanamente falando. Por quê? Porque não se existe terreno aqui na Terra nada semelhante. Né? Exato. Um ser que possui 4 faces diferentes, sendo que ele possui uma face de homem, ele possui uma face de águia, ele possui uma face de touro, de boi, e ele possui uma face de leão, né? Exato. E você percebe que essas faces falam. Então você imagina um leão falando, né? Então realmente era difícil. E quando um querubim ia falar com o ser humano, normalmente ele falava com a face de quê? De homem. Exato. Por quê? Para não assustar, né? Então muitas vezes acontece a aparição ali de um querubim, e o querubim ele vem e fala com face humana para não assustar, né, irmãos? Então, quando a gente vê essa passagem, a gente vê, eu queria que os irmãos abrissem também a respeito de Daniel, capítulo 10, versículo 21. Aqui nós vemos Gabriel, tá? Gabriel é um querubim. Quando a gente fala Gabriel um querubim, nós falamos também a respeito de Lúcifer. Lúcifer também é um querubim. Emanuel também é um querubim. Qual a diferença dos 3? A diferença dos 3 é a obediência. Exato. Enquanto Gabriel é fiel a Ial e a Ialcha, você vê que Lúcifer e Emanuel não são fiéis a Ial e nem a Ialcha. Essa é a diferença deles. Eles são todos querubins, eles são dessa espécie querubim. Mas existe a diferença de um querubim fiel e o não fiel, né? Então vamos abrir aqui em Daniel 10, 21, vamos ver o que fala. Daniel 10, 21 diz assim: ninguém me presta auxílio para estas coisas, senão Mical, vosso príncipe. Isso. Aqui Gabriel está falando assim, olha, Gabriel foi enviado para trazer a mensagem para Daniel, né? Daniel estava ali em jejum, em oração, e Ial, naquele momento, enviou Gabriel. Gabriel assiste diante de Ial, lembra dessa palavra, ele assiste diante de Ial. E ele veio trazer a mensagem para Daniel, só que ele foi retido nos lugares celestiais. Ele foi retido ali. Então, ele ficou retido, então Ial enviou Mical. E Mical sempre ele vem acompanhando seus exércitos. Com isso, ele veio, rompeu aquele momento ali, ele abriu a porta e Gabriel passou e veio até Daniel. E ali Daniel recepciona e tem aquela visão daquele querubim. E aquele querubim está falando com ele em face humana, até para não assustá-lo. E aí o que acontece? Ele abre o jogo, presta atenção. Gabriel abre o jogo para Daniel e fala assim: ninguém me socorre, ninguém vem ao meu auxílio, exceto Mical. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é o único querubim que está do lado de Ial e de Ialcha. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu sou o único querubim que estou do lado de Ial e Ialcha. Exatamente. Porque todos os outros querubins estão contra mim. Exatamente. E o único que me presta auxílio é Mical. Compreende? Tremendo. Por isso, a gente volta agora lá na visão de Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse capítulo 4. Vamos lá.
Ao redor estava disposto 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 espíritos de Al. À frente do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante ao leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem face como de homem, o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Mestre soberano e Al. Aquele que era, aquele que é, e aquele que é para sempre. Ok, irmãos. Vocês entenderam aqui que está fazendo um link naquelas passagens de Ezequiel com Apocalipse 4, e a descrição agora é a descrição posterior ao arrebatamento, ou seja, posterior ao arrebatamento. Se você fizer o estudo lá atrás, você vai ver que os querubins que foi visto lá no rio Cobar, eles estavam o quê? Abaixo do mar de vidro. Abaixo do mar de vidro, quer dizer, nas regiões celestiais. Isso. Acima agora do mar de vidro, a visão do trono de Al. Ali é o templo. Ali é o templo. Você vê que antes aqueles querubins, eles estavam numa posição, e dentre eles ali estava Gabriel, que também é um querubim. Exato. Só que diante da fidelidade de Gabriel, agora com a visão depois do arrebatamento das primícias, Gabriel agora ele não está mais nos lugares celestiais, agora ele está aonde? No lugar mais elevado, ele está no templo de Al, no templo Exato. de Al. E Al, ele faz isso com aqueles que são fiéis. Exato. Ele exalta, entende? Ele exalta os que são fiéis. E é interessante, irmão, só para ter esse entendimento do mar de vidro, para os irmãos também completar esse raciocínio, porque não é fácil. Os irmãos têm que pegar e vão ter que ler lá Ezequiel e voltar aqui em Apocalipse de novo. Mas agora, para vocês entenderem como que é interessante. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Depois disso, tive uma visão, havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui. Tá vendo? Ele manda Yohana subir, aí ele subiu. Quando ele subiu, você vê que ele está em cima do mar de vidro. Então agora ele está vendo o querubim de frente com o trono. Vocês estão vendo? Porque lá em Ezequiel está vendo os querubins abaixo do mar de vidro, porque ele está no chão, no rio Quebar, na terra, e ele está olhando para o alto. No alto, ele está vendo o mar acima dos querubins. Ainda era uma condição que os querubins tinham. Só que agora, como a gente está vendo isso aqui pós-arrebatamento, um querubim foi elevado de posição, e agora ele está acima do mar de vidro, ou seja, servindo diante de Al. E aonde que estão os outros querubins? Aonde que estão os outros querubins? Vamos ver aonde que estão os outros querubins? Vamos abrir Apocalipse 12. Tremendo, né, irmão? Apocalipse maravilhoso 12, demais. Olha só. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Diz assim: houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. Esse dragão aqui é um querubim. Tá? Isso. O dragão batalhou junto com seus anjos, quer dizer, os seus anjos querubins, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Olha. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, sedutor de toda a terra habitada, né? Foi expulso, lançado por terra, né? Foi lançado na terra. Então, aquela situação, quando a gente leu ali em Apocalipse no início, já é uma visão pós-batalha. Exato. Pós-batalha, ou seja, quando Micael se levanta com seu exército, ele expulsa do céu estes
desobedientes. Exato. Entendeu? Ali é uma representação da conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida, expulsando os inimigos, expulsando para fora da terra prometida os inimigos. Exatamente. Entendeu? Então, quando nós estamos vendo que a gente só identificou um querubim diante do trono, um único, que é aquele link que nós fizemos ali, que no livro de Daniel, que o próprio Gabriel, né, ele fala, ninguém me ajuda a não ser Mical. Agora você vê que Mical se levanta e expulsa todos esses querubins, jogando-os por terra, junto com o seu exército. Tremendo. E esse querubim fiel a Ial e a Ialcha, ele é colocado numa condição elevada, porque antes estava debaixo do mar de vidro, quer dizer, nos lugares celestiais, agora colocado no trono, colocado ali acima, diante do trono, diante de Ial. Entendeu? Então, quando a gente pega aqui Apocalipse 12, você vê essa guerra. Existe uma guerra, e essa guerra ela ocorre logo em seguida que o filho varão é arrebatado. Por quê? Porque o filho varão é formado por Filadélfia. E ele se une, Filadélfia, mais os de Esmirna, que participam da superior ressurreição, eles formam os 144 mil, que é esse exército comandado por Mical para expulsar esses querubins desobedientes do céu. Entendeu? Então, imediatamente do arrebatamento do filho varão, não tem casório não, irmãos. Entendeu? Imediatamente depois do arrebatamento, existe uma guerra. Existe um conquistado território celestial. Então, não foi arrebatado, já foi... vamos celebrar aqui. Vai celebrar no meio dos inimigos? Tá tudo tomado. Entendeu? Não vai celebrar. Por isso que aí em Efésios 6 está falando, nossa luta não é contra a carne nem sangue, são contra os principados, potestades, dominadores da maldade dos lugares celestiais. Primeiro tem que derrubar, jogar por terra esses principados e potestades, tomar posse para Ialcha. Exatamente. Tomar posse dos lugares celestiais para que Ialcha comece a reinar no céu. Exatamente. E depois ele vai vir com o seu exército para reinar na terra, mas primeiro ele vai conquistar os lugares celestiais. Essa é a representação lá atrás, a representação de quê? Da tomada da terra prometida, né? A tomada da terra prometida. E a gente depois vai fazer esse estudo mais de forma assim, mais gradual, tá? Mas é só para você entender um pouco do contexto. Exatamente. E a gente eu queria que os irmãos abrissem Lucas 1:18. Até porque, né, irmão, quando eles chegaram lá, quando Josué chegou ali na terra prometida, ele já não chegou, conquistamos a terra, já vamos entrar aqui para a terra, já é nossa. A primeira coisa com quem ele encontrou foi com quem? Com Mical. Encontrou com Mical. Ali ele falou assim, você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele falou assim, eu não sou nenhum dos seus e nem dos seus inimigos. Eu sou o comandante dos exércitos de Ial. Né? E quando ele fala, agora tira a sandália dos teus pés, quer dizer, você vai tomar posse. Você vai pôr o seu pé aqui e vai tomar posse dessa terra. Entendeu? Então, preparando para uma batalha. E aí eles já foram para qual? Já preparando para a batalha contra Jericó, né? Então, eles entraram na terra prometida inicialmente para guerrear, para poder expulsar ali os inimigos. Essa é a representação também lá do céu após o arrebatamento. A gente pega aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos começar no versículo 8. Diz assim, ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Ial, no turno de sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário de Ial para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo de Ial, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Viu que ele apareceu com face humana.
Porque se fosse com um leão ali falando com ele, nossa ele já ficou amedrontado de ver ele com face humana, quanto mais face de leão, né? Aí ele continua. Tua súplica foi ouvida. Viu que ele estava queimando incenso? Incenso são as orações que são elevadas a Yahweh. Ele estava queimando incenso pelo povo e naquele momento Yahweh viu também uma petição familiar dele, né? E ele fala, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, o qual porás o nome de Yalhana, João. Terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante de Yahweh, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do espírito de Yahweh, viu? Ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel a Yahweh, seu Yahweh, e caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar a Yahweh um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, de que modo sabereis isso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Provavelmente, irmãos, a oração dele já era uma oração antiga. Então, amados, a gente observando aqui que o anjo Gabriel veio trazer uma resposta para ele de oração, né? Provavelmente ele, quando fez o pedido ali de oração, ele era jovem, a esposa era jovem, né? Mas a resposta demorou para chegar, né? Mas chegou. E você percebe também a oração de Daniel semelhante. Daniel, ele orava para a libertação do povo de Israel do cativeiro. Verdade. E ali houve o quê? Houve um impedimento ali dos principados e potestades, não deixando Gabriel, o mensageiro ali, ultrapassar, né? Ultrapassar ali a barreira. Precisou de uma intervenção de Yahweh, mandando Mical com seu exército. E ali ele abriu e Gabriel passou para trazer ali para Daniel. Agora você vê Gabriel trazendo uma outra mensagem, agora para Zacarias, né? Zacarial, trazendo que ele seria pai e Isabel, sua esposa, seria mãe, apesar da idade avançada. Isso faz um link, irmão. Se você está acompanhando nossos estudos, né? Você tem feito um link quando nós vemos também ali Rebeca, né? Rebeca vai ter um filho, né? Sara, perdão. Sara vai ter um filho. E ela vai ter um filho na velhice, né? Lembrando que um filho já idosa. A gente vê que ela também era estéril, não é mesmo? Então, ela recebe um filho. Qual filho? Um filho, Isaac, o filho da promessa, que representa Filadélfia no final dos tempos, quando a igreja já é idosa também. Aqui ele faz um link interessante, que ele pega também Zacarias, um sacerdote, a esposa também era descendente sacerdotal, e ali Gabriel, ele se identifica, ele fala o nome dele, e ele fala, olha, eu vim trazer uma resposta para a sua oração. Entende? Você percebe que as orações, elas alcançam o objetivo? Verdade. Quando alguém faz a oração em sinceridade e em retidão, você percebe que ambos eram tementes a Yahweh. Ambos eram muito tementes a Yahweh. Eles eram obedientes, inclusive o próprio Zacarias era um sacerdote do templo, né? A gente continua a leitura aqui. No versículo 19, diz assim, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, e assisto diante de Yahweh, e fui enviado para anunciar essa boa nova, viu? Ele fala, eu assisto diante de Yahweh, eu assisto. É aquela visão lá na frente de Apocalipse, quando Yalhana viu os 4 seres viventes diante do trono. Só que ali, irmãos, a Escritura não vai falar assim, esse aqui é Gabriel. Não, ela vai sempre dificultar. Porque foi colocado o quê? Foi colocado selo, foi colocado cadeado.
E aqui Filadélfia recebeu as chaves para abrir esses cadeados agora no final dos tempos. Verdade. Entendeu? Então vai cair por terra muito ensino errado, você vai ver. Muito ensino errado vai cair por terra. Então, aqui ele está dando a dica, olha só. Primeiro nós fomos lá em Daniel, falou assim, ninguém me ajuda. Gabriel falando, ninguém me ajuda, exceto Mical. Vê que ele é um querubim solitário? Agora, você vê que ele dá a dica, ele fala, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Ial. Já fazia um trabalho. Já fazendo um link, fazendo um link com o Apocalipse lá, capítulo 4, que se viu aquele ser vivente, quatro faces, que é a face de um querubim, que é o boi, o homem, a águia e o leão, né? Exato. Esse compõe um ser, não são quatro seres viventes, é um ser com quatro faces. Exato. Um ser com quatro faces, entendeu? Então, aqui ele está falando, eu assisto diante de algo. E quando você viu ali Yalhana viu um ser vivente, quatro seres viventes diante do trono. Está falando assim, esse aqui é Gabriel, o único fiel, porque os outros, que eram querubins desobedientes, foram derribados para a terra. Apocalipse 12, nós vimos isso. Agora ficou só o fiel, e o fiel foi elevado, foi colocado numa condição superior, por causa da fidelidade para Ial e Yalcha. Então, quando você começa a ver as escrituras, você está vendo aqueles quatro seres viventes, é um ser vivente, é um ser que é este que é fiel. Quem? Gabriel, o único querubim que ficou no céu. O único querubim que ficou no céu. Por isso ele está falando lá atrás, ninguém me ajuda, exceto Mical. E Mical não é um querubim, tá? Depois nós vamos entrar no estudo de Mical. Mas eu quero primeiramente trazer para os irmãos aqui, por quê? Porque a gente vê no YouTube, irmãos, muita coisa sendo ensinada errada, né? E agora a gente precisa voltar e consertar todos esses ensinos para que a gente possa realmente crescer, né? E para crescer tem que ser o alimento certo, o alimento verdadeiro, não pode ficar com uma comida estragada, porque com isso você não vai ser capacitado e crescer para a justiça, né? Tudo que é enganoso, falso e não é verdadeiro não te conduz para a justiça, mas para o engano. E Filadélfia chegou agora para conduzir a todos no caminho da justiça. Para isso nós vamos ter que consertar esses entendimentos. Então nós vimos até aqui, irmãos, nós vemos o quê? Gabriel é um querubim, o único que permaneceu diante de Ial. Também ele é chamado de anjo de Ial. Também é chamado de anjo de Ial porque ele assiste diante de Ial. Ele é o único anjo de Ial? Não. Existem outros e nós vamos ver isso em várias passagens nas Escrituras. Por que fala anjo de Ial? Porque é aquele que assiste diante de Ial e ele recebe ordens e vai executá-las. Exatamente. Né? Então, simplesmente mostrar que Gabriel é esse que veio trazer a mensagem, que nunca poderia ser Yalcha, né? Ser Yalcha que estaria em breve sendo anunciado também por Gabriel. Você vê que Gabriel traz a mensagem para Zacarias, que ele ia ser pai e Isabel ser mãe. E depois ele vai até onde? Ele vai Miriam, Maria, e vai trazer para Maria a mensagem que Maria também vai ser mãe. Ou seja, ele seria o anjo de Ial, seria Mical? Não, porque ele se anuncia como Gabriel. Exatamente. Ele se anunciou como Gabriel. E assiste diante de Ial. E ele assiste diante de Ial, tá? E quando fala assiste diante de Ial, tá de frente. E aí foi a visão de Yalhana, viu os quatro seres viventes de frente para o trono. Isso mostra que assiste. Ok, irmãos? Nós vamos concluir aqui esse estudo, nós vamos dar continuidade em breve. Nós vamos entrar na sequência, mas para entrar, nós estamos tendo que mostrar o básico.
o básico, tá, irmãos? E vamos ter que desmistificar também os ensinos errados para a gente poder crescer. Aí nós vamos corrigindo os ensinos para que os irmãos vão crescendo e vão crescendo gradativamente, para que a gente possa entrar com um conteúdo mais sólido, tá? Porque não adianta a gente colocar um alimento sólido em criança sem dente. Então, vamos trabalhar isso aos poucos e eu quero que os irmãos estejam aqui presentes conosco. Nós vamos estar toda semana com estudos. Se for possível, assista mais de uma vez, se esforce, entendeu? Pegue todos os versículos, pega a leitura completa, que nós não temos condição de fazer tudo isso, a leitura aqui, né? Mas você acompanha e volta. Agora, pelo menos terminando esse vídeo, você entender. Quando fala Apocalipse 7, 4 anjos, segurando os 4 cantos, nós vamos entrar, vocês vão entender. Está falando de um querubim. Quando nós estamos vendo 4 seres viventes diante de algo, está falando de um querubim. Então, nós vamos aos poucos saber que o único querubim fiel que permanece no céu é Gabriel. Gabriel é um querubim. Tá certo, amados? Tremendo. E nós vamos concluindo aqui. E eu peço aos irmãos que você que ainda não é inscrito, se inscreva, dá também o like para promover o canal. E vamos juntos caminhando, crescendo a cada dia, mais e mais, em graça, em beleza e estatura diante de Yahweh e dos homens. Assim como foi o nosso Machia, nosso pai. O nosso pai, e faz um link também com Samuel, que também crescia em graça e conhecimento, representação do filho varão que vai ser entregue no templo. Né? Vamos então dar graça a Yahweh, grato a Yahweh, grato a Yahusha, juntos? Sim. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha, por Yahweh e por Yahusha, assim seja feita a vontade do Pai Yahusha. Amados, só para você saber, quando nós falamos por Yahweh e por Yahusha, é aquele momento ali que Gideão, tá, com seus 300, o exército grita por Yahweh e por Gideão. Aqui nós estamos falando por Yahweh e por Yahusha, que nós vamos em breve entrar nas regiões celestiais e vamos tomar posse da terra lá de cima, que é nossa. Tremendo. E assim seja feita a vontade do Pai Yahusha. Oh,